Hoje eu quero falar com vocês a respeito da graça de ser escolhido por Deus. Diga comigo, a graça de ser escolhido por Deus. Você sabe, tem muitas pessoas que elas entram em crise. Elas começam a bater parafuso e começam a dizer: Deus não me escolheu. O que Deus tem para mim? Mas você sabe, hoje eu vim aqui dizer para você que Deus tem algo sobre a tua vida. Você não está por acaso aqui nessa noite. E você precisa ter uma clareza nesse início de ano. E nós estamos de fato vivendo algo novo no nosso ministério. Nós estamos no início de um novo tempo. E você precisa ter essa clareza no teu coração. E quando nós iniciamos o ano, ou iniciamos um negócio, uma empresa, ou quando nós nos casamos, quando você se casa, você sempre fica: será que Deus está nesse lugar? Será que era para mim fazer isso? Será que não era? Sempre vem algumas expectativas no nosso coração equivocadas. E muitas perguntas elas entram no nosso coração. Será que Deus realmente me escolheu? Será que Deus pode me usar? Será que eu farei parte daquilo que Deus tem preparado para esse tempo, para a comunidade cristã em tua honra? Será que eu verei a multiplicação na minha empresa? Será que esse ano vai ser um ano próspero ou não sobre a minha vida? Muitas pessoas elas começam a entrar em questionamento. São muitas dúvidas. E você sabe, essas dúvidas que estão no seu coração, elas não são novas. Gideão, ele estava com medo. Havia assalto, havia roubo. A palavra de Deus nos diz que Gideão ele se esconde. E Deus se apresenta para ele, chamando ele de servo valoroso. E ele diz: quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não posso. Davi, quem era Davi? Davi estava escondido. O pai mandou chamar todos os filhos, mas Davi estava escondido no meio da malhada. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo respirava e inspirava sangue dos cristãos. Paulo era aquele que matava. E de repente Deus o escolhe. Quem era Pedro? Pedro era impossível. Pedro era colérico. Mas você sabe, na mente de todos esses homens havia o quê? Uma dúvida: será que eu fui chamado? Será que eu sou chamado para esse tempo? E quem sabe você entrou aqui nessa noite com esses questionamentos. Você sabe, a primeira coisa que você precisa ter clareza nessa noite da identidade do seu chamado. E eu quero compartilhar um texto com você. Esse texto é um texto muito emblemático na palavra do Senhor. E esse texto mostra como Deus escolhe os seus, e de que forma Deus escolhe os seus. E hoje o Senhor vai se revelar de uma forma sobrenatural ao teu coração. E esses questionamentos que estão aí sobre o teu coração, hoje ele vai cair por terra, e você vai sair sabendo que você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Amém, meu irmão? Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo de número 17. Números 17. Oh Espírito Santo, você está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Aleluia. Essa ministração que vou estar pregando aqui, eu preguei para os jovens no Recarregando, e foi algo poderoso que Deus ministrou nos nossos corações. Eu quero compartilhar com a igreja. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porá na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, a vara do homem que eu escolher,
o bordão da mulher que eu escolher, o bordão do jovem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre toda a minha, assim farei cessar de sobre mim as murmurações dos filhos de Israel, que proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um deu-lhe um, segundo a casa de seus pais, 12 bordão, e entre eles o bordão de Arão. Eu quero compartilhar com vocês em cima desse texto. E esse texto ele nos traz algumas lições. A palavra de Deus está nos dizendo que era 12 varas, 12 bordões diante do Senhor. E diga comigo, aqueles bordões estavam secos. Diga, estavam mortos. Não tinha vida naqueles bordões. Todos eram iguais. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado. Aqui todos nós somos iguais. Mas Deus disse que a vara daquele que ele escolheu, o que aconteceria com ela? Ela floresceria. E a palavra de Deus nos diz que no dia seguinte, Moisés entrou dentro da tenda e viu algo extraordinário. Números 17:8 diz bem assim: a vara de Arão florescia, porque produziam flores, brotaram renovos e deram amêndoas. Uma vara morta floresceu. E isso aqui revela algo poderoso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo dá a vida àquele a quem Ele escolheu. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades dentro desse texto. E a primeira verdade que eu quero que você entenda aqui dentro desse texto é: quem são aqueles que Deus escolhe? Quem são aqueles que Deus escolhe? E para entendermos essa história, nós precisamos olhar primeiro para a pergunta central. Diga comigo, quem é que Deus escolhe? Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 26. 1 Coríntios 1, 26. Coloca para mim aqui, do 26 ao 29. Presta atenção nesse texto. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e as escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezíveis, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa noite: os critérios de Deus são completamente contrários aos critérios do mundo e do homem. Você sabe porque o homem, ele escolhe os mais preparados. Quantos empresários nós temos aqui? E quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar na tua empresa, você primeiro olha o currículo dela, você primeiro vê quais são os cursos que ela fez, qual foi os últimos serviços em que ela prestou. Você não pega uma pessoa despreparada, sempre você pega as pessoas mais influentes. Mas Deus, Ele não trabalha dessa forma. Deus sempre Ele escolhe os improváveis. A vara representa exatamente isso. Um pedaço de vara, um pedaço de bordão, madeira seca, cortada de um lado e de outro, uma madeira sem raiz, uma madeira sem vida, uma madeira sem folha, uma madeira sem fruto, uma madeira que não servia para nada, a não ser para ser jogada dentro de uma churrasqueira, para poder fazer um churrasco. Uma vara seca não presta para nada. E eu vim dizer para você, essa era a sua condição quando você estava sem Deus.
Você não servia para nada. Você era uma vara seca. Você era um bordão seco. Ninguém te via. Ninguém te dava valor. Você era desprezível ao mundo. Mas Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 1 diz bem assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e vossos pecados. Nós éramos secos. Nós éramos uma vara sem vida. Mas Deus resolveu te escolher. Hoje eu vim aqui dizer para você: Deus resolveu te escolher. Deus resolveu te escolher. E aqui está a primeira grande revelação. Deus não nos chama com base aos nossos méritos. Deus não nos chama pelo nosso pedigree, ou pela nossa influência, ou pelo nosso status, ou pela nossa condição financeira, não. Sabe quem é que Deus chama e quem é que Deus escolhe? Aqueles que reconhecem que não são nada sem Ele. Aqueles que reconhecem que tudo é por Ele. Aqueles que são totalmente dependentes dEle. Quem são aqueles que Deus escolhe? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: quem são? Tipo, quem são? A primeira coisa que eu quero dizer para você: aqueles que Deus escolhe são aqueles que são totalmente dependentes dele. A segunda coisa que eu quero que você entenda: a graça que sustenta a escolha. Arão não foi escolhido por causa dos seus acertos. O mesmo Arão que Deus escolheu ele, sabe o que Arão fez? Moisés subiu para poder falar com Deus, para poder de fato trazer os mandamentos. Moisés começa a demorar um pouco. Você sabe o que foi que Arão fez? Arão reuniu todo o ouro que tinha, esse ouro que o José falou aqui no ofertório. Ele reuniu todo o ouro e fez um bezerro de ouro, e começou a adorar aquele bezerro de ouro. Ele participou da construção do bezerro de ouro. Mas você sabe, o religioso não vai conseguir entender isso. Porque o religioso, ele quer merecer algo. Mas Deus não escolheu Arão por aquilo que ele fez, ou por aquilo que ele deixou de fazer. Deus não escolheu Arão por causa do passado dele, não. Deus escolheu Arão pela misericórdia e pela graça que existia ainda naquele tempo e naquela época. Quem sabe você fala bem assim para mim: pastor Josié, o senhor não sabe o que eu fiz no verão passado. O senhor não sabe o que eu fiz ontem. O senhor não sabe qual foi o lar que eu nasci. Hoje eu vim aqui como homem de Deus. Deus não te escolhe pelo teu passado. Deus não te escolhe por aquilo que você fez. Mas Deus vai te escolher nessa noite por aquilo que Jesus fez na cruz, no Calvário, no teu lugar, meu irmão. Para de se sabotar. Até quando você vai ficar agarrado nesse passado? Até quando você vai ficar se coçando com cacos de telha? Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. E hoje eu vim aqui dizer para você que quando Deus escolhe alguém, Ele assume as suas contas. Ele pagou a sua conta na cruz do Calvário, meu irmão. Desde o momento em que você levantou a sua mão para aceitar Ele como o único Salvador da sua vida, Ele assumiu a sua conta, a cédula foi rasgada, tetelestai, está consumado, nenhuma mais condenação há sobre a tua vida. E por que é que você quer tocar nessa pessoa, sempre relembrando o passado dela? O que você tem na cabeça para sempre relembrar o passado dessa pessoa? Salmo 105, versículo de número 15, diz bem assim: não toqueis nos meus ungidos.
Não toqueis nos meus ungidos. O passado dele não pertence a você, meu irmão. Por que você toca? Por que você quer ficar relembrando aquilo que ele fez, se nem Deus mais relembra? Você já viu a briga de casal? Por que você quer sempre ficar colocando na cara do teu esposo, na cara da tua esposa, aquilo que ela fez? Sabe por que você não consegue viver uma vida plena aqui? Porque você não consegue sepultar o passado da igreja antiga que você congregava? Passou, ficou para trás. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz assim: os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus te deu alguma coisa, ninguém tira de você. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, Ele torna esse alguém para si. Deus está dizendo para você: eu vou tomar para mim as suas lutas, as tuas dores, as tuas guerras e as suas afrontas. As suas afrontas não serão mais suas, as suas guerras não serão mais as suas guerras serão as minhas guerras. Eu guerrearei por ti. É Ele que guerreia por ti, meu irmão. Ai, corobachu que te comandará machê. O Senhor te convidou aqui nessa noite para que você possa entender essa verdade. O perigo da justiça própria, ele era iminente aqui dentro desse texto, sabe por quê? Porque Corá, ele se revoltou. Corá, ele se revoltou contra Moisés e Arão. Eles começaram a murmurar, eles começaram a tocar no ungido de Deus. E vou dizer para você, Números 16:3 diz bem assim: toda a congregação é santa. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Você sabe, parecia uma conversa, um discurso espiritual, parecia correto. Mas não era vinda do Espírito, aquela fala de Corá, Datã e Abirão. Eles não queriam o posicionamento, eles não queriam a posição de Moisés, eles queriam a posição de Arão. Aqueles homens, eles estavam cheios de justiça própria. Eles não acreditavam que Arão e Moisés mereciam aquilo. E tem gente que olha para você e não acredita no chamado que Deus tem na tua vida. Honra o lugar que o Senhor te colocou. Me lembro muito bem, eu morei 18 anos num apartamento, e começou a brotar uma insatisfação no meu coração. Todas as vezes que eu chegava naquele apartamento, eu começava a maldizer: esse negócio pequeno, não me cabe, não cabe eu, não cabe as minhas filhas. Eu entrava dentro daquele apartamento, estava insatisfeito, e meu apartamento estava tudo desgringolado, caindo. E eu vou falar para você, a insatisfação atrai demônios. E aí um dia eu cheguei com a Dani e falei assim: vamos mudar essa situação, amor. Eu me lembro muito bem que eu tinha, eu acho que R$1.500 no cartão. Eu fui lá na Giga, irmão, comprei um bando de penduricá e comprei uma lata de tinta fedida. Quando você entrava na sala, você sentia o cheiro daquela bendita, daquela tinta. Eu fui lá e pintei a minha sala, troquei tudo aquilo que estava na minha casa e fiquei com R$1.500. Você tem noção do que você faz com R$1.500? Mas você sabe, quando eu saía da igreja, do prédio da igreja, eu ia para casa, eu falava assim: eu não via a hora de chegar no meu apartamento. E quando eu comecei a valorizar aquilo que Deus havia me dado, você sabe, a minha avó partiu, a minha mãe havia construído uma casa, e ela falou assim: meu filho, vamos fazer uma troca. Vem para a minha casa que eu vou para o seu apartamento. No apartamento é mais seguro para mim, eu estou sozinha. Aqui na casa eu tenho que chegar, abrir portão, fica muito ruim para mim. O que o Senhor está querendo me dizer? Se você não honra aquilo que Deus te deu, se você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu, você não pode de fato subir para o próximo nível. A gratidão, ela abre a porta para o próximo milagre. Cutuca essa pessoa que está do teu lado e fala assim: meu irmão,
A gratidão, ela abre a porta para o próximo milagre. Quantos querem ter um milagre hoje aqui? Agradeça. Você sabe, a vara que floresce, essa vara ela fala de ressurreição. Números 17:8 diz bem assim: a vara de Arão florescia, ela produzia flores, brotava renovos e dera amêndoas. Isso é um milagre extraordinário. Uma vara morta não tinha condição de produzir flores, brotos e frutos. O Senhor está falando para mim e para você de ressurreição. A palavra ressurreição aqui é anastasia, que significa o quê? Levantar-se novamente para a vida. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou te colocar de novo de pé para a vida. Você ainda tem muita lenha para queimar, você tem ainda muitas coisas para conquistar, você ainda tem muita coisa para poder viver diante de Deus, meu irmão. Vai haver ressurreição aqui nessa noite. Você vai florescer. A obra de Deus, ela não pode ser feita pela capacidade humana. Aquela vara estava morta, aquela vara estava seca. Aquela vara, ela precisava de vida. É como eu e você. Nós precisamos de vida. E a palavra de Deus nos diz bem assim, em João 15:5: sem mim nada podereis fazer, meu irmão. Sem Ele nós não somos nada. Quem sabe a sua vida está precisando de ressurreição. Deus vai trazer ressurreição aqui nessa noite. Quem sabe o teu corpo físico está precisando de ressurreição. Deus vai trazer ressurreição. Quem sabe o teu casamento está precisando de ressurreição. Deus vai trazer ressurreição. Da morte para a vida. Você era uma vara seca. Deus pega aquilo que não é e faz com que seja. Você precisa entender que o tesouro está dentro do vaso e não está no vaso. Porque muitas vezes você pensa que é você. Quando as coisas começam a dar certo, você começa a dizer: nossa, eu sou o cara. A empresa começa a florescer, fala assim: nossa, mas como que eu estou bem? Não, bobo. A palavra de Deus diz bem assim em 2 Coríntios 4:7: temos esse tesouro em vasos de barro. Diga para esse irmão que está do lado: seu meu irmão, você é um vaso de barro, porém, o que é precioso está dentro de você. O tesouro não está no vaso. O tesouro está dentro do vaso. Você sabe quem que é o tesouro? Diga para mim, pastor Josié. Quem é o tesouro? O tesouro é Cristo. Cristo está dentro de você. Cristo é em vós, a esperança da glória. Tudo vem dele, igreja. Isso leva aqui, de fato, para que nós possamos viver uma vida leve. E você sabe, a verdadeira humildade é não se considerar inferior, não. A verdadeira humildade é você não se considerar que você é alguém sem Ele. Irmãos, sem Ele nada posso fazer. Sem Ele o ministério não anda. Sem Ele meu casamento não anda. Sem Ele minha vida financeira não anda. Entende de uma vez por todas, aqueles que são escolhidos dependem completamente de Deus. Olhe para essa pessoa com muito carinho e fala para ela: meu irmão, dependa completamente dEle. Você está comigo? Sabe, a cruz e a morte precisa se encontrar. Por quê? Porque eu só vou conseguir de fato viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, diante da escolha que Ele fez para comigo, quando eu permito o meu ego ser crucificado, quando eu permito que o meu ego venha morrer. João capítulo de número 12, versículo de número 24, diz bem assim: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, sem morte
não há fruto. Fala assim: meu irmão, que morte é essa? A morte do ego. É a morte do ego. É a morte da justiça própria. É a morte do senso do merecimento. Eu merecia, não. Você sabe, eu preciso morrer para o meu eu. Eu preciso morrer para a minha vontade. Essa semana eu fiz 2 cultos fúnebres. E nesse culto fúnebre, eu via os filhos, o esposo, eu via as pessoas em cima dos seus entes queridos chorando. Você sabe que tem algo para dizer para você? Eu não vi nenhum daqueles cadáveres esboçar nenhum tipo de sentimento. Diga para mim, por quê, pastor? Porque ele estava morto. Sabe por que você ainda está gritando com o processo? Porque seu ego ainda não morreu. Sabe por que você está reclamando ainda de tudo? Você está insatisfeito com tudo? Porque o teu ego ainda não morreu. Porque quando o nosso ego morre, irmãos, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Cadáver não tem sentimento, cadáver não expressa nada. Assim é eu e você. Nós precisamos morrer para as nossas paixões, nós precisamos morrer perante as nossas vontades. Aqueles que são escolhidos por Deus, eles conseguem entender isso. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa morrer. Irmão, você acha que não tem momentos que eu não quero falar certas verdades para certas pessoas, sim ou não? E por que eu não falo? Porque o meu ego precisa morrer. Nem tudo aquilo que você for falar, Ricardo, vai gerar vida. Então eu preciso morrer, eu não vou falar. Mas tem gente que fala assim: eu vou falar. Gera morte. Gera morte. O teu ego gera morte. Eu fui um garoto enxaqueca, irmãos. Já perdi muita coisa, sabe por quê? Porque eu não coloquei uma trava na minha língua. E quantas coisas você talvez não tenha perdido? Olha para esse irmão que está atual e fala assim: meu irmão, hoje é noite de sepultamento. Fala assim: o teu ego vai morrer. Você está comigo, sim ou não? Sabe por quê? Se você não entender isso, você vai para um próximo degrau. Esse degrau aqui não é um degrau muito bom não, mas esse degrau aqui todo mundo passa. Diga, qual que é esse degrau, pastor? O deserto. Porque agora o pastor é pregador da graça, né? Todo mundo fala que na graça não tem deserto, né? Os jovens, cadê os RLs que estavam comigo? Cadê os RLs que estavam comigo? Se coloca de pé e dá um brado aí. Cadê os RL? Muito bom. Sabe quanto tempo eu ministrei para eles ontem? 2h30. E eu vou compilar essa mensagem hoje aqui, apenas em 40 minutos. Vou terminar ela. Mas para eles foi 2h30. E Deus de fato manifestou a glória no nosso meio. Você sabe, algo importante que você precisa entender aqui, é que o deserto, ele é necessário sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha para essa pessoa e diga assim: meu irmão, o deserto é necessário na tua vida. Diga para ele, por que Deuteronômio fala. Coloca Deuteronômio 8:2. Deuteronômio 8:2. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Quando você senta para poder comer uma picanha juntamente com os amigos, você não sabe o que está no coração da pessoa. Quando você está muitas vezes na bonança, você não sabe o que está no coração da pessoa. Mas você sabe, quando você está no deserto, de fato, o nosso coração é aberto, nós expressamos aquilo que estamos passando. A palavra de Deus nos diz que Moisés,
Durante 40 anos ele estudou nas melhores escolas. Durante 40 anos ele foi de fato forjado como um egípcio. Moisés era o cara, irmãos. Mas de repente ele vem e mata um egípcio. E a palavra de Deus nos diz que ele foge para o deserto. E ali no deserto, o Senhor começa de fato a forjar o caráter de Moisés. Moisés que era servido, Moisés que tinha tudo nas mãos, de repente ele está servindo ao seu sogro Jetro. Ele tinha ovelhas, mas aquelas ovelhas não eram dele. Ele trabalhava, mas não trabalhava para ele, ele trabalhava para o seu sogro. E você sabe, foi 40 anos sendo o quê? Testado. 40 anos o Senhor de fato extraindo tudo aquilo que não era, tudo aquilo que não podia, porque Ele queria forjar na vida de Moisés um grande líder, para que ele se tornasse o libertador de Israel. Quem sabe você não está entendendo o que você está enfrentando agora. Quem sabe você não consegue compreender esse deserto, mas o Senhor está te forjando. Mas foi no deserto que a sarça pegou fogo. Ei, eu quero dizer para você, é nesse deserto que Deus vai se apresentar para você. É nesse deserto que Deus vai te levantar e vai te dizer: eu vou te levantar para que você possa conduzir um povo para uma terra prometida. Irmãos, nosso ministério vai completar 14 anos. Eu vou dizer para você, eu pensei que eu já tinha passado tudo. Eu estou passando no pior deserto da minha vida. Em todas as áreas que você pensar. Em todas as áreas da minha vida que você pensar, eu estou passando pelo deserto. Os escolhidos também passam pelo deserto. Porque talvez você fale, eu tenho um rótulo, eu sou escolhido. Não, os escolhidos são expostos ao deserto, de fato, para que Deus possa ver, e para que você possa ver o que é que tem dentro do teu coração. E eu sei que muitos aqui não estão entendendo o processo que talvez você está passando. E muitas vezes eu falo, Senhor, Ele fala assim, calma o teu coração, porque eu estou no controle de tudo. Quando Moisés estava com 80 anos, o que um homem de 80 anos poderia fazer para Deus? Mas foi nos 80 anos que a sarça pegou fogo, e que o Senhor liberou aquilo que de fato Ele faria sobre a vida de Moisés. O Senhor falou para mim, você está querendo ser pastor de milhares? Você quer ser de fato um homem reconhecido não só em Campo Grande, no estado, mas no Brasil? Você precisa passar pelo deserto. É no deserto que Deus forja o nosso caráter. Porque no deserto se cumpre aquele texto de 2 Coríntios 12:10, quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você está no deserto, você está no melhor lugar. Se você está no fundo do poço, você está no melhor lugar, porque aí no fundo do poço não tem como você se debater, ou é Deus, ou é Deus. Quando você tem uma história que já está concluída, quando você vê, depois tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés, é muito lindo. Mas quando nós estamos passando pelo processo, Diego, só nós sabemos aquilo que estamos enfrentando. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, você é escolhido, você não vai desistir, você não vai recuar, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Sabe por quê, queridos? Nós estamos escondidos em Cristo. A palavra de Deus nos diz que a vara de Arão, ela floresceu. A vara que estava seca, ela floresceu.
Mas você sabe o que aconteceu? Arão e Moisés colocaram aquela vara dentro da arca da aliança. O que significa isso, pastor Josié? Isso significa que eu e você, aquele galho que está florescendo, nós somos colocados nele, nós somos colocados em Cristo. A arca simboliza Cristo, e eu vim aqui dizer para você: você foi colocado em Cristo, e se você foi colocado em Cristo, não se preocupe, que no final vai dar tudo certo. Nós somos colocados em Cristo, irmãos. A vara floresceu, mas a vara precisava ser colocado dentro da arca. Você está florescendo, mas você precisa ser colocado dentro da arca. Quem é a arca? A arca é Cristo. Colossenses capítulo de número 3 e versículo de número 3 nos diz bem assim: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você precisa entender que você está coberto, é por Cristo. Eu quero convidar o Éder, vem cá, Éder, por favor. Vem cá, meu filho. É, você. Vem, você. Vem cá, Fificho. Sobe ali. Corre, 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 corre. Presta atenção aqui. O Éder é Cristo. E eu e você somos um galho. Ele vai aqui simbolizar o galho. Ele aqui vai simbolizar eu e você. O Éder vai simbolizar quem? Cristo. Seu nome? O Luiz vai simbolizar eu e você. Abre as suas mãos, Éder. Você foi inserido em Cristo Jesus. Todas as vezes que for para vir a ira de Deus, porque a ira de Deus tem que vir, mas quando você estiver atrás de Cristo, você estará protegido e você estará guardado. Tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que é de Cristo, é também de mim e de você. E aonde você está? Aonde estão os seus pecados? Aonde estão as suas dores? Aonde está a sua salvação? Aonde está a tua prosperidade? Aonde está a sua multiplicação? Se você estiver em Cristo, você está guardado. O Senhor está dizendo aqui para você nessa noite: não temas, porque você está em mim. E se você está em mim, você vai ter tudo aquilo que você precisa para o ano de 2026. Em Cristo. Todas as vezes que o diabo tentar te tocar, ele não pode te tocar, porque ele está vendo quem? Mas todas as vezes que as bênçãos do Senhor vier, se ela vem sobre Cristo, ela vem sobre quem? Vocês estão comigo, sim ou não? Amém, Éder. Amém, meu filho. Sabe qual que é o problema? Você pensa que é por causa do seu mérito. Você pensa porque é por causa da tua faculdade. Você pensa que é por causa do seu pedigree. Mas hoje eu vim aqui dizer para você: não é por você, é por Cristo. E todas as vezes que você estiver em Cristo, a sua autoridade está em Cristo. Você vai pisar em escorpiões e serpentes em Cristo. Você vai tomar algo mortífero e nada vai acontecer em Cristo. Você vai prosperar em Cristo. A sua célula vai multiplicar em Cristo. O seu casamento será transformado em Cristo. Você será curado em Cristo. Você vai chegar até o Pai através de Cristo. Tudo é por Cristo. Não tem nada, nós somos cristocêntricos. A velha aliança, o Velho Testamento já estava apontando para Cristo.
uma vara sendo colocado dentro de uma arca. Você foi colocado em Cristo, meu irmão. E você sabe, e eu finalizo com quais são os sinais daqueles que são escolhidos por Deus. Os que são escolhidos por Deus são humildes. Olha para essa pessoa que está do teu lado, humildes. Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 6, diz bem assim, que Deus dá graça, mas Ele resiste quem? Se você é um escolhido de Deus, você precisa entender que você é humilde. Eu lembro muito bem, eu era da igreja da Assembleia de Deus, e nós estávamos numa grande festa. Tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, e eu era o ministro de louvor. E o pastor Eliel, ele pegou o microfone, enquanto eu cantava, ele saiu andando no meio da igreja. E o pastor Eliseu, o pai do pastor Eliel, ele tinha tido mal de Parkinson e tinha tido um AVC. E ele era de fato um ancião da igreja. Enquanto eu estava cantando, eu coloquei a igreja de pé. E quando eu coloquei a igreja de pé e comecei a cantar, a glória do Senhor tomou conta de toda a igreja. E o pastor Eliel estava andando com o microfone no meio do palco, no meio do povo. De repente o pastor Eliseu, ele vem e pega o microfone. E ele vem e fala bem assim, amém. A igreja fica em silêncio. E ele diz para a igreja pode se assentar. A igreja se assenta. Eu larguei o microfone, sentei, eu queria que o mundo rachasse na minha frente, sentei no primeiro banco e fiquei quieto. E naquele exato momento ele disse bem assim, o único que pode colocar a igreja de pé é um pastor ou um presbítero que está dirigindo. Cantor nenhum coloca a igreja de pé ou sentado. É a forma deles serem igrejas, estão corretos sim ou não? Mas naquele exato momento aquilo começou a borbulhar dentro de mim. Veio um pastor e falou bem assim para mim, você não pode aceitar isso. Vai lá e questiona isso. E eu cheguei e falei, pastor Eliel, quando foi que o senhor me ensinou a não colocar a igreja de pé e sentada? Ele falou assim, meu filho, nós estamos num conflito de duas gerações, a do meu pai e a minha. Vai lá e pede perdão para o meu pai. Eu falei assim, eu pedi perdão? Ele falou assim, vai lá e pede perdão para o meu pai. Eu cheguei, ajoelhei, o pastor Eliseu estava sentado, eu cheguei e coloquei minhas mãos sobre a perna do pastor Eliseu. Eu falei assim, pastor Eliseu, eu quero te pedir perdão, porque eu pequei. Eu coloquei a igreja de pé, o senhor me perdoa? Ele falou assim, fica tranquilo, você é filho da casa, pode voltar para o seu lugar. Eu vinha voltando, no que eu vinha voltando, o pastor Eliel falou bem assim, quando acabar o culto eu quero você dentro do meu gabinete. Eu falei, agora a água taiou. Terminou o culto, eu entrei para dentro do gabinete dele. Quando eu cheguei no gabinete dele, ele falou bem assim, meu filho, o meu pai ainda está vivo, e nós estamos num conflito de geração. E quando o meu pai não estiver, você pode colocar a igreja de pé, pedindo para que ela possa plantar bananeira ou não. Eu andava com ele, ele me levava para poder cantar e ele pregava. Mas enquanto meu pai estiver vivo, você tem que de fato pedir permissão, ou só permita que o pastor coloque a igreja de pé. E ele disse bem assim para mim, na frente da honra, vai a humildade. E através da humildade da tua vida, Deus vai aplainar os seus caminhos. A partir daquele dia, Deus soprou o meu nome, não só em Campo Grande, mas no estado do Mato Grosso do Sul, no Paraná e em São Paulo. Sabe por quê? Porque a humildade, ela abre caminhos. O escolhido de Deus entende o que é ser humilde. Existem momentos que você vai ter que abaixar a guarda. Para de bater de frente. O escolhido tem uma marcha ré. O escolhido, ele tem fome pela presença de Deus. Salmos 42:1 diz bem assim, como os servos bramam pela água, assim a minha alma anseia por ti. Você precisa ter sede pela presença de Deus. Os escolhidos, eles têm compromisso com o propósito e não têm compromisso com o mundo. Nós temos compromisso é com Deus, irmãos. Os escolhidos não negociam.
E o Senhor está chamando você para esse tempo. O Senhor te convocou você para esse tempo. Sabe por que Ele te convocou para você para esse tempo? Porque Jesus está voltando, e tem muitas pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, e você vai cumprir o propósito eterno de Deus sobre essa terra. Nós não podemos ficar apenas aqui dentro desse prédio, recebendo uma boa palavra, chapando, que a glória do Senhor venha, não. Mas nós precisamos sair e cumprir o propósito de Deus, ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu sei, pastor, que eu estou florescendo? É quando eu começo a frutificar. João, capítulo de número 15, versículo de número 8, diz bem assim: que nós possamos dar muitos frutos. E aqui eu finalizo. Quantos querem ser escolhidos por Deus? Quantos são escolhidos por Deus? É necessário que nós venhamos dar frutos. Santo, nós queremos multiplicação ou não queremos multiplicação? Sim ou não? Quantos querem multiplicação? Os escolhidos entendem que eles precisam frutificar. E eu vim aqui hoje para liberar uma palavra no teu espírito e no teu coração. Você vai frutificar no teu casamento, você vai frutificar na sua célula, você vai frutificar na sua empresa, você vai frutificar aonde o Senhor te colocou. Vai haver frutificação. Chega, você não é um galho mais seco, não, você de fato é um galho, é um bordão que vai florescer, e aonde você chegar, todos verão que Deus é na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus de Nazaré.